da parteira. Ele falou que minha avó não botasse o nome de Miguel, que ela andava corrida por causa que tinha um filho por nome Miguel, e esse Miguel tinha entrado na luta de debanta de cangaceiro, e fazia, pelos fatos dele, fazia com que até ela andasse se escondendo, correndo para baixo para cima, e acreditava que era muito pelo nome de Miguel. Então por isso ela pedia que minha avó não botasse o nome do filho de Miguel, porque ela já tinha um exemplo um exemplo de vida, que tinha um filho por nome Miguel, não tinha sido bem sucedido. Aí a minha avó escutou e deu o nome dele de Manuel. E Miguel ficou Manuel. Manuel. Então agora vamos retomar então. Depois a gente edita lá esse ano. Né? Então aí o senhor teve a ligação, o senhor recebeu uma mensagem que era para transmitir para o seu pai. Foi. Essa mensagem o senhor não vai revelar, né? Eu posso revelar, sim. Posso. Então, por favor. Foi. Ele falou para meu pai, que eu dissesse a meu pai, que meu pai lembrasse que tinha estudado 15 anos numa casinha, e agora ele ia estudar na casa. Porque ele lembrasse bem, dissesse bem a meu pai, que ele lembrasse que o nome da escola chamava Casinha, onde ele tinha estudado 15 anos com ele. E agora ia continuar o estudo com o mestre Irineu na casa. Entende? E acreditava que ele ia, como disse, se ele não acreditasse no que eu estivesse dizendo, viesse para fazer a soma, para ver se era verdade que eu estava falando ou não. Aí, depois que ele, no dia que ele veio, com os filhos, etc., quando ele entrou, um dia entrou de trabalho, eu encontrei, ele veio de novo, né? Aí quando ele chegou, eu pedi para ele sentar perto, aí eu podia ver quando ele não vi mais ele se transformou, sumiu. De lá para cá não vi mais. Foi. Não teve mais encontro, teve dois encontros, teve já encontro, mas... Esse era o ser que veio trazendo a mensagem. A mensagem para eu dizer para meu pai que ele tinha estudado 15 anos lá na casinha do ciclotécnico e tinha que estudar agora com o mestre na casa. O senhor foi o primeiro que veio? Da família? Foi. Foi. Isso foi em que ano? Foi no dia 30 de novembro de 70. 70. E depois, quem foi o próximo na sequência? Foi o João e a Francisca. Dizem que, na verdade, o padrinho corrente da família ainda foi o último, assim, que ainda esperou todos irem para ele chegar depois, foi esse? Né? Foi a mãe. A mãe. Foi. A mãe deixou, depois que tentou tudo, o pai, todo mundo, aí que ela foi, começou já com o seu Wilson. Nós começamos com o mestre, e ela já foi com o seu Wilson, o mestre já tinha viajado. O padrinho corrente ainda então pôde também apurar com o mestre ainda teve suas, como diz, teve a entrevista, depois teve consulta com o mestre. E também ia perguntar para o senhor o que era também, surgiu ainda puxando essa história aí do... Depois, quando a família já estava reunida, quando foi o momento que vocês acharam por bem, então, já seguir o padrinho Sebastião? Foi um dia meu pai foi pedir um daime do seu Leôncio, aí ele disse, Corrente, tem daime mais perto para tu. Tu vai lá ajudar o Sebastião Mota, que ele tem daime, tu leva daime é mais perto, e tu ajudando ele, tu tem daime na tua casa e ajuda ele também, ajuda ele até ele levar a história lá. Então vocês passaram a frequentar lá? Passou a frequentar lá, mas tinha antes de eu encostar o mestre, eu fui no Mota. Cheguei lá, ele estava dando daime no povo, mas só dava daime pessoal iniciado. Ele não tinha permissão de iniciar o povo. Aí disse que eu fosse no mestre e depois voltasse lá. Fui no Mota em 99. 69. Eu fui no Mota. Aí em 70 fui no mestre.
Aí comecei depois, quando estava um dia eu falando com o mestre, que eu não podia, não tirava tempo para contar a minha admiração, porque eu era empregado e arrimo de família. Ele foi e me disse, primeiro é obrigação, depois a gente faz a devoção. Aí ele disse, mas eu vou lhe adiantar. Tem um rapaz de minha confiança, Luiz Carneiro, mora lá no Bosque. Você, qualquer coisa que quiser falar de admiração, de Daime, de admiração, vai falar com ele, que ele é um rapaz de minha confiança. Por sinal, ontem à noite houve um trabalho de 18 pessoas na casa dele, inclusive a minha esposa. Aí eu não fui perguntar mais ao mestre quem era o homem, se a esposa dele estava ajudando a conduzir um trabalho lá na casa dele. Aí eu falei para ele, ele disse, não, mas muita coisa é com o mestre, mas se ele mandou que eu viesse, quiser adiantar alguma coisa, adianta. Eu andei adiantando as admiração para ele, ele disse que estava certo. Aí adiantei, eu encontrei com o Raimundo Gomes, adiantei para o Raimundo Gomes, ele disse que era verdade. Aí eu fui falar com o mestre, contar a admiração que tinha tido, os encontros, tinha, como diz, os trabalhos mesmo, participar, ver, ter merecimento de ver o mestre trabalhando, né? Porque o trabalho do mestre é um trabalho muito, vamos dizer assim, a gente tem que ter vontade de ver, se não tiver, a gente passa e não observa, sabe? Como ele diz no hino, passa e não entende, porque o trabalho é tão, vamos dizer assim, ele é transparente, mas ele é tão assim, do modo sutil, que você, se você não observar que é um trabalho sério, que um fundamento você não vê, então tem que ter aquela história, em outras palavras, ter vontade de, como diz, no tempo dele, ele perguntando, e agora é perguntar o próprio Daime mesmo, que está aí, a história lá no Daime. Ter vontade de ir lá de novo. Se foi bom, eu vou lá de novo. Se for ruim, eu vou lá de novo. Até entender, 2, 3 vezes no mesmo canto, até entender o que é mesmo, para depois passar por... E isso é o que faz, por isso que tem 15 e 30. É para isso, você ir lá buscar. O que não resolveu no 15, vai no 30. Resolveu, vai para 15, não vai buscar, como diz, põe isso, não tira da mesa enquanto não tiver passado a prova da história. E isso, ser sutil, a pessoa vai para frente, deixa aí, quando está lá na... Em outras, muitos irmãos e irmãs não sabem se aquilo é preciso para a prova lá na frente, né? Às vezes, detalhes é o que vai ajudar você, como dizer, fazer a prova lá na frente, né? E também eu queria saber, o que levou o senhor a tomar o Daime? Como é que o senhor ficou sabendo e por que o senhor resolveu procurar o Daime? Bom, primeiramente foi por curiosidade, mas aí não deu certo, o homem não me despachou, mandou que eu fosse no mestre. Aí fiquei caçando um motivo. Aí quando teve um motivo de uma mãe de santo fazer, fui uma consulta com a mãe de santo, primeiramente uma fez comigo, outra eu fui, uma veio a mim, outra vez eu fui a outra lá. Vi ela trabalhando, vi o trabalho, fui lá e ela me consultou e disse, me deu uma receita para me começar meu trabalho, que custava de material 2 salários. Eu ganhava 1. Quando eu decidi lá, isso foi no dia 29 de novembro de 70. Quando eu decidi lá, encontrei um daimista, denominado Pedro Roque, falei com ele, quando tem daime? Disse amanhã. Digo, eu não vou lá porque não posso, você não vai porque não quer. Você não está amarrado, não está com a perna quebrada, não, se está doente lá é que cura. Digo, então vou. Aí foi no dia 30 de novembro, eu fui, tomei daime, mas não, como diz, tive uma boa, como diz, assim, uma boa esperança, mas não vi nada. Só ouvi, se quer, vem que eu mostro. Só ouvi isso, se quer, vem que eu mostro. Eu quero. Aí quando foi no dia de Nossa Senhora da Conceição, eu fui, vi, consegui mirar. Aí mirei, vi. Aí fui, fiquei lá, recebi a cura, ele me curou, graças a Deus recebi a cura. Depois vi o trabalho dele, aí não entendi direito, aí me assombrei e corri. Corri dia de Reis. Quando foi dia de São Sebastião, eu voltei. Ou dia de São José, voltei dia de São José. Voltei, aí era o dia mesmo da prova, né? Aí cheguei, entrei em trabalho com ele, foi muito forte, entende? Tanto na matéria como no espírito, mas eu fui dominado, entende? E quando me acordei, estava lá no beijo de um açude,
um dia estava com as 3 horas de luta, de trabalho. Eu voltei, mas o trabalho foi concluído, foi bem sucedido. Aí foi que eu voltei lá, depois de falar com ele, e ele perguntou se eu tinha pensado para fazer o que eu fiz durante o trabalho. Eu disse que não tinha pensado nada, e não tinha mesmo não. Aí ele foi e disse, então não tem crime, você tome dano e vai ver por que é. Aí eu fui, como diz, consegui a ter uma noção do que era, que depois eu mirei, eu vi muitas coisas que tinha acontecido, eu vi. Não vi, mas eu vi, aí entendi, e aí foi que eu pedi permissão, que ele disse que era verdade que eu tinha visto, tudo, retifiquei. Aí ele me deu permissão de eu me fardar, ele já me deu permissão de fardar no Estado Maior, onde eu já fui direto. E por eu não saber o que era Estado Maior, não adiantei o assunto com ele, voltei calado, já que o Estado Maior era do povão. Quando eu soube que eram os homens e as mulheres que já trabalhavam na primeira instância, aí não deu, ele já tinha desencarnado, mas conversei com o Raimundo Gomes, ele me adiantou um pouco, ainda consegui fazer um bom aproveitamento, aí fui conduzido, entende, da história, e depois eu recebi o trabalho. Aí passei para meu pai, ele trabalhou até no ano que ele estava para se desencarnar, ele entregou de novo o cajado e conduziu o trabalho dele, foi um trabalho que ele fez. O mestre designou um trabalho para nós, para mim, né? Eu passei para ele, trouxe até perto, terminar, montou umas coisas, deixou muita coisa montada, conseguiu ampliar, montar. Agora eles estão lutando para ampliar e conscientizar as pessoas que tomaram de conta das coisas dele, o que é, qual é o fundamento, o que é, uma coisa que não é uma coisa assim, um provisório, é um definitivo, entende? A gente tem que, é uma coisa que faz parte do trabalho que o mestre passou para nós, esse que o pai passou para os irmãos e as irmãs, quando ter consciência e levar junto, porque vai ter uma prestação de conta isso. Ninguém sabe o dia, mas vai ter. E lá na hora vai ser tudo, como diz, tudo conta ponto. Tudo que tiver acontecido vai contar ponto. Entendeu? Assim, dentro do conteúdo do trabalho espírita, né? Na margem espírita, tudo isso tem uma bagagem a somar, entende? E ninguém sabe o que vai virar, né? Você não sabe que o compromisso é ter facilidade, é ter muita calma para passar, quanto mais para os irmãos e as irmãs, o mais perto que a gente teve, né? Porque o irmão fica distante, ele dias não consegue concluir, eu tenho uma dificuldade de fazer ele entender o que é a base. Mas está aí, já tem muito fruto, muita coisa resolvida. Mas tem mais a resolver. Esse é um trabalho já puxando assim por essa linha de Umbanda, que o senhor viria trabalhar depois, porque se o senhor veio realmente entrar para trabalhar na linha de Umbanda, vamos ser depois. E papai começou na década de 64 para 65. Ah, ele já fazia esse trabalho. Estudou, ele fez um curso intensivo de dia de São João a São Pedro. Todo dia reunia com o professor e tinha o trabalho. Todo dia, uma maratona intensiva, um curso Mas intensivo. isso do círculo esotérico ou já dá Umbanda? Umbanda? Poxa, então ele estudava tanto o círculo esotérico ele quanto começou a estudar Umbanda em 65. Então ele estudou, começou em 64 começou Umbanda, começou o curso intensivo, não só ele com um grupo grande, começaram dia de São João, fechou dia de São Pedro. Fechou não, parou, que não fechou o trabalho. Ficou até a banca aberta, aí quando foi fechado foi em novembro, dezembro que fecharam. Foi a iniciação. Iniciação. E foi tão forte que quando para fechar o trabalho não fecharam, ficou aberto. E o homem avisou, o chefe da banca avisou, cuidado, está aberto o trabalho. Então todo mundo ficou estudando nesse período de junho até novembro, ficou todo mundo estudando, assim, dentro da história, entende? Que lá dava para incorporar, dava ser via. Eu vi pouco, mas eu vi bem. Eu vi várias coisas nesse período, entende? Mas o senhor estava acompanhando já nesse tempo? Acompanhando, eu acompanhei meu pai, acompanhei todo dia que ele ia para lá, levava os filhos tudinho, estava junto. Nesse tempo a Francisca já se batizou, nessa primeira etapa ela já batizou-se. Eu não fui batizado.
que acompanhei o trabalho, tudo. E descobri porque eu tinha dom de chamar, porque a gente fazia tipo brincadeira, a gente brincava de fazer, de chamar caboclo. É? Chamava tudo, tinha brincar, e nessa brincadeira eles vinham de verdade. Aí ficava virando lata, turma, tudo turbado. Aí eu corria, que eu não sabia o que era. Aí depois, com o tempo, eles me disseram que era. Então eu fui brincando, brincando, até que um dia, como deu certo, chegou o meu dia. Eu passei 8 dias bolando lá no canto de uma parede, numa rede. Quando eu me acordei, estava com 8 dias lá. Aí eu passei a dizer para os companheiros, nesse período eu falei muito para os companheiros o que era. Se não entendido, mas eu entendi um pouco. Uma noção, não vou dizer para ele, não, uma noção. Também para saber, ó, se vamos mexer, saber que vamos mexer. Vamos caçar um motivo para mexer, não vamos mexer por mexer. Vamos caçar um motivo. É para rezar, é para curar, é um que quer aprender, tem um motivo, se não tiver motivo, deixa quieto. Isso daí foi mais ou menos que ano mesmo? Foi na década de 66, 67, por ali. Quer dizer, poucos anos depois o senhor já iria então já ingressar No mestre. no mestre, né? Já estava Em mesmo 70 nesse estudo. ingressei. Mas a tradição do estudo dele, do padrinho corrente com o círculo esotérico, é antes do estudão. Antes ele estudou ciclo esotérico de 45 até 61, foi 62. Quando foi em 64, ele começou a estudar Umbanda. Porque o padrinho Sebastião também passou pelo mesmo estudo, né? Estudou o ciclo esotérico, estudou Umbanda, né? Isso aí é. E o kardecismo também. O padrinho corrente teve algum estudo também nessa linha kardecista? Não, ele depois estudou a linha de Preto Velho com outro povo do Daime, que era já na linha dos discípulos do Manel, do Antônio Geraldo, lá no Acre. É tanto que ele me levou para lá. E aí foi ele que me levou. Já foi eu que fui. A gente foi lá, já foi, os últimos anos dele, a gente tinha esse estudo com esse pessoal, com os Preto Velhos do Daime. Muito bem. Uma pausazinha. Tá. Era contagem.